segunda parte sobre o santuário e as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, verso 14. Meus queridos rádio ouvintes que acompanham o programa À Luz das Escrituras, a verdadeira escola bíblica no ar. Quem vos saúda é o evangelista Flávio Schmidt, da Igreja de Deus, paz seja convosco, e gratos, como de costume, permissão de Deus, estarmos aqui neste mesmo horário, aos sábados, no Santo Dia do Senhor, para falar da Palavra de Deus, para ensinar a Palavra de Deus de acordo com as Escrituras. A Igreja de Deus é uma igreja antiga, sabatista, que chegou na América no século XVI. Ela é uma igreja que veio da Europa e que teve pessoas até eminentes que conheceram a mensagem da Igreja de Deus. Sir Isaac Newton, cientista, era um pregador da doutrina que era ensinada pela Igreja de Deus. Nos Estados Unidos, William Penn, que encabeçou o parlamento americano para a elaboração da Constituição americana, era também estudante e membro da Igreja de Deus. Benjamin Franklin era simpatizante da mensagem da Igreja de Deus, assim como George Washington, presidente dos Estados Unidos. A Igreja de Deus pregou o Evangelho do Reino durante todas as eras. É a única igreja que não foi fundada por homens. Ela foi fundada por Jesus Cristo desde o ano 30 da era cristã. Verdadeiramente o restante da semente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A Igreja de Deus não passou pela reforma, não veio da reforma e foi perseguida pela Igreja do Império durante os 1260 anos ou dias proféticos profetizados pela Bíblia. Verdadeiramente, a Igreja de Deus, como diz a Bíblia, é alicerçada na doutrina dos apóstolos e dos profetas bíblicos, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular da esquina. Hoje nós vamos entrar num assunto de continuidade do que nós já falamos no sábado passado, sobre a doutrina do santuário, e hoje nós vamos falar sobre Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Iremos examinar de acordo com os profetas da Bíblia, sabendo primeiramente isto, como disse o apóstolo Pedro, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram. E nós entendemos que pelo mesmo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, é que nós devemos ter o correto entendimento das profecias. Bom, vamos então hoje ao estudo da Palavra de Deus. É um estudo bastante longo, nós já estamos na segunda parte. No programa passado nós estávamos explicando que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, na sua ascensão ele entrou diretamente na presença Shekinah de Deus, na presença de Deus, no Shekinah de Deus, que foi no próprio céu, o Santíssimo Lugar. Jesus, então, segundo a Bíblia, assentou-se à direita de Deus Pai, isso está no livro de Marcos, capítulo 16, está também em Hebreus, capítulo 1, e diz que, ao sentar à direita de Deus Pai, o Pai, segundo nós encontramos na Bíblia, ele habita e está no Santíssimo Lugar, no lugar mais santo, no Santo dos Santos. Portanto, já na ascensão de Jesus Cristo, ele, como sumo sacerdote, comparece diante do Pai, como diz o livro de Hebreus capítulo 9, assim como o sumo sacerdote comparecia uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, que era realizado pela comunidade de Israel, assim igualmente tipificando Jesus Cristo diante do Pai no Santíssimo Lugar, na sua ascensão, comparece para efetuar uma eterna redenção, uma eterna expiação. Porque se Jesus não houver entrado no Santíssimo Lugar já na sua ascensão, subtende-se então que os pecados ainda não estariam perdoados em Jesus Cristo e que, portanto, ninguém poderia ter certeza da salvação. Mas nós já encontramos o apóstolo Paulo dizendo com a certeza da sua salvação, que a sua coroa já estava reservada, aguardando aquele grande e glorioso dia que o Senhor Jesus Cristo, o justo juízo, lhe daria. Então Paulo
momentos antes de sua morte, já tinha certeza da sua salvação. Ele não esperava nenhum tipo de juízo investigativo, ajuizamento lá no céu, para ver se ele poderia ou não ter participação dos méritos do sangue de Jesus Cristo. Isso não existe. Na verdade, Jesus Cristo, ele já realizou a eterna redenção, a eterna expiação dos nossos pecados na sua ascensão mediante a cruz, quando ele comparece perante o Pai, oferecendo como sumo sacerdote no santíssimo lugar, no próprio céu, porque no céu não existe essa divisão de santo e santíssimo lugar, como às vezes é entendido por algumas correntes teológicas. No céu é o próprio santíssimo lugar. A divisão do lugar santo e lugar santíssimo aqui na terra deve-se ao fato de que haviam sacerdotes pecadores, homens limitados, que não podiam participar diretamente do Shekinah, da presença de Deus. Então existia um véu, este véu conhecido como catapetasma, que dividia o santo do santíssimo lugar. Este véu rompeu-se com a morte de Jesus, dando-nos acesso diretamente ao santíssimo lugar. Assim também, igualmente, o diácono Estevão, quando foi apedrejado, viu Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Então, já na morte de Estevão, quando terminava o concerto com a nação de Israel, Estevão viu Jesus Cristo no Santíssimo Lugar, à direita de Deus Pai. Isso é o que nós encontramos na Bíblia. E hoje nós vamos falar, então, da profecia de Daniel, capítulo 8. Vamos ler, então, Daniel, capítulo de número 8. Hoje nós temos um assunto muito interessante e importante para estudarmos, profundo das Escrituras, que diz respeito ao fundamento profético da igreja. A igreja tem que estar alicerçada no fundamento dos profetas da Bíblia. A gente frisa bem os profetas da Bíblia, porque no século XIX surgiram algumas classes de movimentos religiosos que têm profetas líderes, e estes profetas não estão de acordo com as Escrituras, têm enganado milhões de pessoas. São vários movimentos aí que estão marcando datas de retorno de Jesus Cristo, falharam sistematicamente, profecias falsas, e têm enganado a muitos. Mas o nosso programa, como um farol que alumia, baseado na palavra dos profetas, para trazer luz a todos aqueles que amam a verdade. Os que amam a verdade escutarão e ouvirão o que nós temos a dizer. As pessoas que estão conformadas com a tradição de seguir a sua religião e que não estão interessadas na verdade, não se interessarão pelo nosso programa. E nós sabemos que são poucos os que vão se interessar, mas nós pregamos exatamente para todos, mas sabemos que são poucos os escolhidos. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. E nós cremos que muitos dos que estão ouvindo agora são escolhidos de Deus, e por isso que estão ouvindo o programa Luz das Escrituras e prestigiam o programa Luz das Escrituras, porque tem constatado durante esse tempo que nós realmente pregamos a verdade com a autoridade da palavra de Deus. Daniel, capítulo 8, versículo de número 10 ao versículo de número 14. Diz assim: E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército, e das estrelas deitou por terra, e as pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs
e o santuário será purificado. Meus amados ouvintes, meus queridos e diletos ouvintes, o estudo da Palavra de Deus hoje, que nós nos propomos fazer, sobre as 2.300 tardes de manhã, um fundamento profético, baseado na palavra dos profetas da Bíblia. O capítulo 8 de Daniel apresenta dois animais que representam dois reinos. Um primeiro animal, que é um carneiro, com 2 chifres, um chifre maior do que o outro. E um segundo animal, um bode peludo com um grande chifre entre os olhos. Convém salientar aos nossos ouvintes que são apresentados no capítulo 8 de Daniel 2 animais limpos, animais de uso sacrificial. Portanto, essa mensagem do capítulo 8 de Daniel está ligada à ritualística do santuário terrestre, da nação de Israel. Por isso que é apresentado 2 animais de uso para sacrifício, animais limpos. Nós já vemos no capítulo 7 de Daniel a apresentação de animais imundos, animais que não são para o uso de comer, como leão, leopardo, urso e o animal terrível. Aqueles animais do capítulo 7 de Daniel já estão demonstrando profecias relacionadas às nações gentílicas, ao contexto do mundo gentílico em torno de Israel. O capítulo 8 de Daniel, ao apresentar esses 2 animais, está mostrando a delimitação, ou seja, o período que cobre os acontecimentos narrados no capítulo 8. Esses 2 animais que representam 2 nações, e é explicado na própria Bíblia quem são essas 2 nações. No verso de número 20, diz assim: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então, o capítulo 8 de Daniel, segundo a própria interpretação da exegese bíblica, usando aqui de hermenêutica é uma das regras da teologia que diz que nós temos que interpretar o capítulo de acordo com o contexto, o versículo de acordo com o capítulo e com o contexto histórico do qual se refere. Então, aqui, a própria Bíblia, ela explica, ela mesma dá as chaves de interpretação. Quando nós precisamos lançar mão de livros fora da Bíblia e de interpretações fantasiosas para poder explicar uma parte da Bíblia, nós devemos desconfiar que não está sendo usado com a verdade, estão faltando com a verdade. E uma coisa perigosa são as meias-verdades, quer dizer, a verdade misturada com a mentira. O enganador, o adversário de Deus, ele muito se utiliza dessa tática. Ele dá meias-verdades, ele dá parte da verdade, faz com que a pessoa se empolgue e depois insere a mentira. E nós sabemos que nenhuma mentira provém da verdade, como disse o apóstolo João. Então a verdade ela tem que ser completa, bem alicerçada. E nós não podemos nada contra a verdade, a não ser estarmos a favor da verdade. As armas espirituais, as armas da verdade, são armas poderosíssimas. Reinos caíram, organizações acabaram, religiões se deterioraram por não seguir a verdade, por não falar a verdade. A verdade é uma arma muito poderosa. E ela subsiste de geração em geração. Salmos 22, 23 diz: uma geração, uma semente do Senhor servirá e falará da sua verdade de geração em geração. Então, a igreja de Deus, ela sempre existiu. Ela nunca precisou passar por uma reforma ou ressurgir, de movimentos da reforma. A igreja de Deus, ela sempre existiu desde os dias de Cristo, quando ele falou: estabelecerei sobre esta rocha a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela.
E ele também promete em Mateus capítulo número 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a igreja de Deus, ela traz a herança dos santos, aquele entendimento da doutrina apostólica, dos profetas da Bíblia. E aqui não poderia ser diferente, Daniel 8. Nós vemos então compreendido aqui dois animais. Esses dois animais estão sendo explicados aqui no capítulo 8. O primeiro animal, que é o carneiro, representa os reis da Média e da Pérsia, com seus dois chifres. E o segundo animal, o bode peludo, representa o reino da Grécia e aquele chifre grande entre os olhos, o primeiro rei, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi o rei conquistador da Grécia, representado aqui por um animal limpo, um bode. Já no capítulo 7 de Daniel, este mesmo reino, a Grécia, é representado, dentro do contexto agora já gentílico, por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Por que essa distinção do capítulo 8 de Daniel e o capítulo 7? Porque o capítulo 7 é o contexto da história da humanidade em animais que surgem do mar diante de grandes batalhas, de ventos. Agora, já o contexto do capítulo 8 enfoca a questão do santuário terrestre da nação de Israel. Uma profecia dirigida a Israel. Por isso, as mesmas nações são representadas agora por animais limpos, animais que fazem parte do ritual sacrificial do santuário. Bom, aqui fala de que esta ponta notável, esta grande ponta, este chifre que havia na cabeça do bode peludo, quando ele estivesse na sua maior força, ele seria quebrado. E no lugar dele surgiriam 4 também notáveis chifres para os 4 ventos do céu. Isso se encontra em Daniel 8, verso 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. A história universal fala que Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele teria morrido no auge da sua idade, por volta de 33 anos de idade, num banquete. Provavelmente teria sido envenenado por 4 generais que tinham ganância de assumir o poder do grande império grego, pois as conquistas de Alexandre foram conquistas notáveis, velozes, e realmente a extensão do Império Grego foi admirável. O Império Grego subsistiu, historicamente, por volta do ano 333 ao ano 168 a.C. E o Império Medo-Persa subsistiu do ano 456 a.C. até 333 a.C. Né? Portanto, a profecia do capítulo 8 de Daniel, ela compreende, no máximo, nos seus limites, quer dizer, no máximo, ela compreende do ano 457 a.C. até 168 a.C. É o período compreendido por estes animais. Então, nós entendemos biblicamente que, ao examinarmos o capítulo 8 de Daniel, estes dois animais já estão mostrando que o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, dessa ponta pequena que sai de uma das 4 também notáveis da divisão do Império Grego, e toda a profanação do santuário, a remoção do contínuo sacrifício e, enfim, a morte de muitos das estrelas do povo de Deus, a profanação do santuário, está compreendido neste escopo, dentro da história, neste período, que vai no máximo 457 a.C. a 168. Nós vamos notar que dessas 4 notáveis pontas que surgiram após
ter sido quebrada a ponta maior, que era Alexandre, são os 4 generais que assumiram após a morte de Alexandre o Grande: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais, cada um deles assumiu uma parte do reino, como diz aqui, para os 4 ventos do céu. No verso 9, que é exatamente onde nós vamos focar o estudo da palavra de Deus para a profanação do santuário, diz no verso 9 do capítulo 8 de Daniel: e de uma delas, ou seja, de uma das pontas, não dos ventos, de uma das pontas, quer dizer, de um destes 4 reinos, saiu uma ponta pequena, quer dizer, saiu um outro reino, em expressão de conquista menor, inferior a esses 4 reinos da divisão do Império Grego. Então diz o verso 9: de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Isto é, este reino também investiu para o lado da terra santa, da terra formosa. Verso 10: esse engrandeceu até o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e as pisou. Este exército do céu e as estrelas, entendendo que estes animais compreendem um período em que estava em vigência o antigo concerto, o concerto que era baseado num santuário terrestre, então este exército de céu representa a nação sacerdotal de Israel. Deus diz que a nação de Israel é um exército sacerdotal, são estrelas. Os sacerdotes são anjos do Senhor, são estrelas, são astros. Então o povo de Deus também é comparado a estrelas. Jesus falou que vós resplandecereis como astros no reino de seu Pai. Paulo também diz que nós resplandeceremos como astros no mundo. Então uma pessoa que serve a Deus, que representa os interesses de Deus na terra, ele espiritualmente é comparado a uma estrela. E aqui diz, essas provas de que eu falei, que é comparado a uma estrela, está lá em Mateus capítulo 13, na parábola do trigo do joio, diz que nós vamos resplandecer no reino do Pai, está comparado também lá por Paulo, e nós vemos também no livro de Apocalipse, que diz que os anjos são as 7 estrelas. Então, anjo é mensageiro, estrelas também representam os mensageiros de Deus. Então, o ter engrandecido ao exército do céu e deitar por terra algumas das estrelas, significa que este reino, aqui definido como uma ponta pequena, que saiu da cabeça do bode peludo, ou seja, veio da Grécia. Então essa ponta pequena, ela faz parte do reino grego, como diz aqui as escrituras. De uma delas saiu uma ponta muito pequena. Esse engrandeceu até o príncipe do exército. E engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O contínuo sacrifício mencionado no capítulo 8 de Daniel, nós encontramos referência na Bíblia a respeito do contínuo sacrifício. O contínuo sacrifício era um sacrifício feito um pela manhã e outro pela tarde no santuário terreno. Logicamente, a oferenda de animais e de sangue de animais eram feitas no santuário terreno. E aqui está mencionando que o contínuo sacrifício, biblicamente, este sacrifício que era feito pela manhã e pela tarde, seria também tirado. E o santuário, quer dizer, o lugar do santuário, onde se fazia o contínuo sacrifício, seria deitado por terra. Então, na história, nós temos que buscar quem saiu das 4 divisões do Império Grego e que fez esse percurso geográfico aqui do sul, depois para o meio-dia, sul, para o oriente e para a terra formosa, que é
Jerusalém. Há mais uma referência sobre esta ponta pequena. Trata-se de um rei feroz de cara. Isso se encontra no versículo de número 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos e levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então esta ponta pequena, que saiu de uma das 4 divisões do Império Grego, ele investiu contra o povo de Deus, no caso, o povo de Israel. Né? No verso 23 fala, mas no fim do seu reinado, o reinado grego, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. A história fala de Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes se considerava a própria manifestação da divindade Zeus. Ele pedia a ele adoração. Era um homem muito astuto, guerreiro e inimigo do povo de Deus. Ele perseguiu o povo de Israel, tentando estabelecer a sua idolatria no lugar do santuário. A história diz que Antíoco Epífanes, ele era adorador do deus Zeus. Né? E diz também que ele cunhou uma moeda, onde essa moeda tinha a esfinge de seu rosto, como sendo a própria manifestação da divindade na terra. Por isso que ele se considerava Epífanes. Epífanes significa manifestação da divindade. Ele se considerava a própria manifestação da divindade. Este quarto Antíoco Epífanes, ele veio do reino dos Ptolomeus. Né? Então, este veio a se cumprir na história a profecia dada por Daniel há 550 anos antes de Cristo. Portanto, Daniel profetizou pelo Espírito Santo praticamente 400 anos antes da ira de Deus ser permitido contra o povo de Deus por causa dos pecados. Diz aqui no capítulo 8 de Daniel que o motivo de haver essa profanação do santuário terreno foi por causa das transgressões. Transgressões de quem? Do povo de Deus. A desobediência do povo de Israel é quem levou a acontecer este acontecimento muito triste, que foi a profanação do santuário por quarto Antíoco Epífanes. Né? Nós vemos aqui uma citação histórica, né, que fala sobre Antíoco, diz assim, bem como Antíoco o Grande, em Daniel 11:16, mas contrariamente aos Aquêmenas, né, ele diz aqui, Antíoco mandou cunhar a própria efígie nas suas moedas com os traços de Zeus Olímpico. Então ele mandou fazer uma moeda com traços do deus olímpico, Zeus, para que ele fosse adorado como uma manifestação dessa divindade. Então ele era entendido em adivinhações, era um rei feroz de cara, e ele apareceu no final do reinado grego. Foi quando ele fez as conquistas, conforme está descrito. Se o ouvinte deseja mais detalhes históricos sobre esta profecia, no final do programa eu estarei divulgando também o site na internet para que o ouvinte possa estar examinando. Nós estaremos apenas abordando de uma forma mais estrutural a respeito dessa profecia, com o objetivo de despertar o esclarecimento desta profecia de Daniel 8, evitando assim interpretações fantasiosas, humanas, que venham a desvirtuar a verdade da palavra de Deus. E o objetivo nosso é trazer esclarecimento. Nós devemos entender aqui que, então,
no reinado grego se cumpre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o verso de número 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, dentro da hermenêutica, nós devemos entender que ele é uma resposta dada pelo anjo ao outro anjo que perguntou no verso 13. Então depois ouviu um santo que falava e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então foi feita uma pergunta: quanto tempo ficaria sem contínuo sacrifício? Quanto tempo duraria essa transgressão assoladora? E quanto tempo o santuário seria pisado por este, juntamente com o exército? Quer dizer, quanto tempo duraria a opressão? Por quanto tempo ficaria sem sacrifício contínuo? E essa transgressão assoladora perduraria. Aí a resposta vem: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A resposta não pode ser desvinculada do verso 13. Eu não posso pegar o verso 14 e dar uma interpretação completamente diferente, dentro de um contexto completamente diferente do verso 13. O verso 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, está vinculado à pergunta do verso 13. Se eu entender que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, como algumas correntes teológicas entendem, eu também forçosamente terei que demonstrar que por 2.300 anos não houve contínuo sacrifício. Por 2.300 anos o santuário ficou sendo pisado. E não existe como, na história, provar que ficamos 2.300 anos, ou seja, 2 milênios e mais 1/3 de 1 milênio, sem o contínuo sacrifício bíblico, que é o sacrifício de um animal pela manhã e um sacrifício de um outro animal pela tarde, como diz o livro de Levíticos. E eu não posso também interpretar contínuo sacrifício segundo o meu bel prazer, dizer que é outra coisa, que não é este sacrifício. Porque a Bíblia deve ser interpretada por ela mesma. Nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. E aqui está falando da interrupção desse sacrifício, que era feito sempre no santuário terrestre. Aqui não se refere a um santuário celestial. Este príncipe do exército, que ele se levantou, aqui no verso de número 25 diz que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Significa que ele se levantou contra o sumo sacerdote. Há referências na Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 23, onde Paulo se refere ao sumo sacerdote como o príncipe do exército, príncipe dos príncipes, né? Então, o sumo sacerdote, ele prefigurava Jesus Cristo. Quer dizer, uma ação de um homem ímpio, como foi Antíoco Epífanes, contra o próprio sumo sacerdote, significava uma ação e uma afronta contra Deus, porque o sumo sacerdote representava e tipificava Jesus Cristo. Atos 23, verso de número 3, Paulo fala assim, né? Verso 2, mas o sumo sacerdote Ananias, era o sumo sacerdote na época de Saulo, mandou que os que estavam junto dele te o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo disse: não sabia, meus irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo sabia, pela palavra de Deus, que o sumo sacerdote era o príncipe do povo. Tanto que ele, se ele soubesse que era o sumo sacerdote, ele não teria falado isso. Ele falou: me desculpa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás contra o príncipe do seu povo. Então, esta ponta pequena, quarto Antíoco Epífanes, se levantou contra o santuário terreno e removeu
Existe um livro histórico, apócrifo, que é o livro de Macabeus, que fala das incursões deste homem ímpio, Antíoco. Ele teria oferecido até sangue de porco no santíssimo lugar do santuário terrestre. E profanou, matando os sacerdotes de Deus, perseguindo o povo de Deus, tentando helenizar a nação de Israel, matando também o sumo sacerdote Onias III. Ele matou, queimou os livros dos rolos da lei e proibiu que se falasse a língua hebraica e proibiu que se fizesse os sacrifícios contínuos e qualquer ritualística da nação de Israel. Foi isso que este ímpio rei, quarto Antíoco Epífanes, que é uma ponta pequena que surgiu das 4 pontas que vieram do rei maior Alexandre o Grande. Então eu não posso tirar essa ponta pequena. Esta ponta pequena do capítulo 8 de Daniel não é a mesma ponta pequena do capítulo 7. Para pessoas que não se aprofundam no estudo da palavra de Deus, podem ser facilmente levadas a crer que a ponta pequena de Daniel 8 seja a mesma ponta pequena de Daniel 7. Mas um estudo mais apurado, como bereanos devemos estudar a palavra de Deus, nós vamos notar nitidamente, de forma muito clara, de que a ponta pequena do capítulo 7 de Daniel, que fala ali que saiu da cabeça do animal terrível, das 10 pontas, é diferente da ponta pequena do capítulo 8 de Daniel. A ponta pequena do capítulo 8 de Daniel, primeiro, saiu do bode peludo, que é a Grécia. Segundo, saiu de 4 divisões, de uma delas. E terceiro, cresceu para a terra formosa e profanou o santuário terrestre por 2.300 tardes e manhãs literais. Tardes e manhãs do hebraico Erev Boker, que são as mesmas palavras utilizadas lá em Gênesis nos dias literais da criação. Nós somos observadores do 7º dia, o sábado, porque entendemos que os dias da criação são literais. Deus criou a cada dia. Erev Boker, foi tarde e manhã. Então as 2.300 tardes e manhãs não podem ser estendidas ou entendidas como 2.300 anos. Por quê? A própria palavra hebraica, que aparece na língua original hebraica, está delimitando o entendimento à literalidade, ou seja, tarde e manhã. Quando na profecia nós devemos entender que são dias proféticos? Quando aparece a palavra Yom. Quando aparece a palavra Yom, que significa dia, nós podemos usar o princípio dia-ano. Mesmo porque a extensão das 2.300 tardes e manhãs para 2.300 anos, como é entendido por correntes teológicas que vieram da interpretação millerita, nós vamos falar mais apuradamente a respeito dessa interpretação millerita, que surgiu no século XIX, que chegaram a marcar a data de retorno que Jesus voltaria em 23 de outubro de 1844, por Guilherme Miller, e houve uma grande decepção. Milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas se decepcionaram, não cumpriu a profecia. Guilherme Miller depois admitiu que cometeu um grande erro, tentando juntar o capítulo 8 de Daniel com o capítulo 9, e ele voltou para a igreja que ele pertencia, e realmente muitas pessoas se decepcionaram. Mas houve um grupo pequeno que, não conformado, começaram a reinterpretar a prédica de Guilherme Miller, e surgiu mais outro tipo de teoria, uma teoria do santuário, 2.300 tardes de manhã entendida como 2.300 anos novamente, já outro acontecimento se cumprindo, que Jesus Cristo não voltaria, mas que ele passou de um lugar santo para o Santíssimo lá no céu, e se arquitetou toda uma teoria. Essa teoria acabou sendo base do surgimento de um grande movimento religioso, mas nós vamos estudar historicamente o que aconteceu, e vamos ver que o engano de Guilherme Miller foi tentar juntar o capítulo 8 com o capítulo 9, tomando a data de início das 70 semanas de Daniel, 457 a.C., decreto de Artaxerxes,
como ponto de partida para 2.300 anos de 8:14 de Daniel. Isso gerou uma confusão tremenda, um erro de interpretação fora da hermenêutica, fora dos princípios bíblicos. Foi uma interpretação particular de Guilherme Miller, gerando grande confusão, grande transtorno. É isso que nós vemos quando a Bíblia não é levada a sério, é interpretada incorretamente, leva a grande decepção, a grande conflitos. Né? O Senhor Jesus Cristo disse que sábio é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, porque virá os ventos, as tempestades baterão e combaterão contra aquela casa, e ela vai permanecer firme, porque ela está alicerçada sobre a rocha, quer dizer, sobre a verdade. Quando nós estamos enganados com teorias artificialmente compostas, humanas, e ali pensando que é verdade, e aí vem realmente a prova, né? E aí é grande a decepção. Pessoas na história da humanidade nós temos visto e ouvido que grandes decepções, até pessoas que se suicidaram na época do século XIX, porque esperavam que Jesus Cristo voltaria naquela época profetizada de 1844, venderam seus bens, tudo, e depois viram que foi um grande engano, uma grande decepção, pessoas que se arruinaram crendo numa mentira. Então é muito perigoso quando a pessoa não vigia, não procura alicerçar a sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra correta de fé. Nós não devemos lançar mão e nem dar créditos a profecias de profetas fora da Bíblia, para não correr o risco de estarmos edificando a nossa casa em fundamento de areia, porque grande vai ser a ruína. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, como disse e que está escrito. Né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós devemos, então, estarmos confiados. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bem-aventurado aquele que escuta essas palavras e as põe em prática. Nós daremos continuidade no estudo sobre Daniel 8:14 no próximo programa, terceira e última parte, demonstrando que essa profecia se cumpriu literalmente no tempo do reinado grego, no ano 165 ao ano 168 a.C., quando o santuário terrestre deixou de ter 2.300 sacrifícios, 1.150 dias em que foi profanado, ou 2.300 dias, né, também, que ficou sendo perseguido o povo de Deus por este rei iníquo, quarto Antíoco Epífanes, que saiu do reinado dos Seleucidas. Essa profecia de Daniel 8 também foi confirmado por o grande historiador Flávio Joséfo, contemporâneo dos apóstolos, que também cria que Antíoco IV Epífanes cumpria, assim como os judeus já criam na época de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo celebrou a festa das luzes, que é celebrada no ano do mês de Quisleu, né, do calendário grego, e do calendário hebraico, então, comemorada a festa das luzes, que é exatamente chamado, também conhecido como a festa da dedicação, da purificação, que foi quando a família dos Macabeus conseguiram resistir à apostasia e à helenização imposta por Antíoco, e eles purificaram o santuário terrestre, e foi feita então a festa das luzes, Hanukkah, no hebraico é conhecido como festa Hanukkah, que é justamente a festa deste grande episódio que se cumpriu da purificação do santuário, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário foi purificado. Quando terminou as 2.300 tardes e manhãs,
o santuário foi purificado. Não começou a purificação depois das 2.300 tardes de manhã. A profecia diz que quando terminasse as 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Não, a purificação não começou depois. Bom, nós estaremos então dando continuidade. Não perca, é importante entender a palavra de Deus para não andarmos em trevas. Jesus disse que quem crê em mim anda na luz. Vamos andar na luz no programa A Luz das Escrituras. Para sermos igreja de Deus, temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Venha fazer parte da igreja bíblica, da igreja de Deus, para que você, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o Deus Pai de nosso Senhor Jesus como o único Deus verdadeiro, para que você possa assim ter a vida eterna. É isso que nós pregamos, a vida eterna em Cristo Jesus, fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, paz seja convosco.